Fala pessoal, sou Canarinho na área, estamos aqui mais um dia para falar da seleção brasileira numa semana muito especial. Acabamos agora o ciclo, né, de mais 2 jogos que a seleção acabou de fazer com times asiáticos. Uma vitória, uma derrota, e é disso que a gente está aqui para conversar, né, JP? Fala, JP. Ei, João, é isso aí. A gente passou aí por mais uma data FIFA turbulenta, né, meio bipolar da seleção. Quando a gente vê uma vitória convincente com a Coreia e depois uma decepção grande com o Japão. Mas isso, é aprendizado, bom que tá acontecendo essas coisas agora, porque depois são 8 jogos e a gente não pode errar mais, né? Copa do Mundo. Pô, eu acho que já passou, agora já chega, né, JP? A gente já tá errando muito, a gente sempre fala muito de que é um sinal bom, a seleção tá tão mal assim, porque nas últimas Copas a gente tinha, mas nós vamos falar um pouco disso também. Sim. Mas agora já chega, né? Agora vamos focar aí nos 8, vamos focar em ganhar, vamos focar em fazer o que precisa fazer. É isso. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho aqui, acompanha a gente que eu sou Canarinho de torcedor para torcedor. Roda a vinheta. Estamos de volta para falar do que a gente ama, a seleção brasileira, nossa paixão, né, JP? E como torcedor, a gente hoje tem que falar da data FIFA, falar desse fiasco também mundial que a gente teve aí na base, que infelizmente foi horroroso aí o que aconteceu, culminando aí no desligamento do Ramon também, e falar também um pouco das meninas também na seleção, que eu acho que é importante demais. Sim. Mas o momento que a gente está vivendo, JP, você já deu um spoiler na abertura, é muito bipolar, né? Vamos dizer assim. A gente sai de um jogo 5-0 mega encantador, que fala assim, nossa, você assistir, eu não pude assistir o jogo na hora, mas assisti depois e o time tava jogando, parecia que nunca teve problema na vida, né? E aí depois você vê um jogo contra o Japão, que eu assisti até o primeiro tempo, o Brasil foi bom, mas aí desliguei a TV para ir pro trabalho, aconteceu o que aconteceu, a virada. Então acho que é muito bom a gente falar um pouco disso, porque a gente vai... A expectativa, não sei, né, JP? Vamos falar assim, 250 dias pra Copa, mais ou menos, né? Assim, É isso aí, essa marca mesmo. 250 dias pra Copa. A gente já fica numa ansiedade. E aí você vê a seleção. Por mais que a gente saiba que tem um momento de preparação e tudo mais, mas como é que você viu esses 2 jogos? A gente sabe que o momento é esse pra perder, mas conta um pouquinho aí pra gente. Assim, cara, todo jogo do Brasil a gente cria uma expectativa. E aí, o que vai acontecer? A gente viu a convocação e novamente algumas trocas por lesão que tá acompanhando o ciclo inteiro, né? A gente sai uma lista e essa lista muda 2, 3 jogadores, assim... Acho que algo grave acontece, né? Porque não é normal você perder jogadores e tal. E aí, beleza. Aí o Brasil treinou, tal, intenso. Assim, palavras do Casemiro, preparação excelente. E aí, cara, você vê o primeiro jogo, a cara do Ancelotti, né? Porque, diferentemente do que a gente vê com o Dorival, um time burocrático, sem muita vontade, não por conta do treinador antigo, né? Mas é aquele momento, né? Aquela transição. E aí você vê um jogo com a Coreia exuberante, cara. Lembrando, assim, o auge do Ancelotti com o Real Madrid, com o Rodrigo, com o Vini Júnior, buscando tabela. O Rodrigo, triangulações, né? Triangulações. Bruno Guimarães fez uma partida. Estevão. A gente já falou que uma época dele, o que ele tava fazendo na seleção, você lembra? Sim, lembro. E aí a gente pega aqui e vê ele jogando uma bola surreal. E aí é aquilo, cara. Você cria uma expectativa, eu te mandei mensagem, falei, João, você não viu o jogo, ou você comentou que você tava indo pro trabalho. Falei, cara, vê esse jogo vale ver o VT, sabendo que foi 5-0, porque é um jogo que tem muita coisa legal pra gente poder entender das mudanças, né, disso que tá acontecendo com a seleção. Só que aí depois, cara, vem de novo o desânimo, né, que a gente passa por um jogo, um primeiro tempo razoável pra bom, com o Japão, sim. O Brasil abrindo 2-0, e depois vem a nova depressão, né, do Brasil. Pra mim, claramente, como a própria fala do Ancelotti, é um problema emocional, né, que o Brasil teve um gol, uma falha, e eu não vou aqui criticar o Fabrício Bruno, porque acontece, a gente já viu várias falhas e vida que segue. E aí depois um outro gol também, que você vê que é uma desatenção ali da defesa. Cara, é muito triste, porque era um amistoso, cara. O Brasil não podia entrar em parafuso num jogo desse com um adversário inferior, porque o Brasil tinha 13 jogos com o Japão
Acho que nunca tinha perdido. Tinha tomado 5 gols e dessa vez tomou 3 no mesmo jogo. Em 19 minutos. Não, e assim, o JPC falou tudo. Assim, vou dividir um pouco, porque a sua fala é muito legal de discutir, de conversar aqui um pouco. Alguém postou um story, eu não sei se foi o Rica, não sei se foi o Thiago Leifert, alguma coisa sobre não é possível que a gente tem, que tá tudo certo. Porque você pegava os jogos ontem, clássicos, vários clássicos, um monte de jogador fora por lesão. Um monte de jogador fora por lesão. Gente, tem uma coisa acontecendo, ou o calendário tá muito pesado, ou a preparação ela tá... Não era assim. Não era, cara. Você chega lá, não, é surreal. Eu não, infelizmente eu não printei, e sinceramente eu não sei se foi o Rico ou o Thiago, eu não lembro mais quem que postou, mas eu sei que tinha uma lista de pessoas, assim, com o target, ele pegou do SofaScore, um monte fora por lesão. A ambulânciazinha. Aí você fala, caramba, tinha gente do Galo, tinha gente do Cruzeiro, tinha gente do Flamengo, tinha gente do Botafogo, tinha gente do Santos. Assim, sabe? Você olha assim e fala, caramba, não é possível que isso seja normal. E a outra coisa que não pode ser normal é o Brasil ter um problema psicológico de tomar gol. Vamos lá, gente. Nós somos esse é o maior time do mundo, do planeta. Não existe time igual a seleção brasileira. Não existe, pessoal. Isso é impressionante o que está acontecendo no futebol brasileiro. Porque antes, cara, a gente já teve vários apagões na história. Óbvio, todo mundo é ser humano. Sim. Mas isso está muito recorrente nessa fase da seleção brasileira e talvez na própria geração de 2010 para cá. Você pega 2010 para cá, a gente tem repetido isso muitas vezes. Esse psicológico, apequenamento que a gente tá falando, nem existe essa palavra, mas, cara, a gente tá se apequenando, tá colocando uma coisa ficando muito reduzido para um Japão. Desculpa o Japão, mas assim, o Japão é excelente, um monte de coisa, mas no futebol não, né, cara? E aí você toma um gol do Japão, você fica assustado. E você tá ganhando, né? Ganhando o jogo, cara. Ganhando o jogo. Aí você fala assim, cara, imagina a gente ganhando de 2-0, eu fiquei imaginando isso. Você ganhando o jogo de 2-0 contra a Argentina, semifinal da Copa. Aí você toma um gol. Nossa. Acabou. Não é possível. Como assim? Aí o que o time tem que fechar, tem que trabalhar tudo. E se a gente relembrar no último momento agora, 2022, tá aí, JP. Sim. Outro dia também vi um post sensacional das famílias vibrando pelo gol do Neymar. Eu vi esse post também. Cara, que sensacional. Você via aquilo lá, eu lembro que você tava lá, né? Eu tava dando cambalhota dentro de casa, vibrando, não sei o que, igual um maluco. De repente toma um gol de empate com psicológico a favor. Eu falei assim, cara, como assim, cara? A gente perdeu um jogo, a gente perdeu perdemos nos pênaltis, mas assim, a gente deu a possibilidade de ir pros pênaltis com um gol que, se você psicologicamente tá bem, você sabe que você não tem que ir pra ponta. O Fred tava na linha... Desculpa, e não é o Fred a culpa aqui, não tô falando disso, mas ele tava lá na linha de fundo do time da Croácia. O que ele tava fazendo na linha de fundo da Croácia? Dando 4 minutos, você com a vantagem embaixo do braço, os croatas exaustos. Exaustos, todo mundo morto, não tinha ninguém mais jogando bola. A linha, né? Exatamente, cara. O cara tinha acabado de entrar. Você bota o cara... Sério. Aí, por que eu tô relembrando isso? Porque essa fala do Ancelotti é perfeita. A gente tá com um problema psicológico muito forte na seleção brasileira. E aí eu te pergunto, dentro desse contexto, você vê alguém que pode nos puxar desse problema psicológico? Pensa que, lembra que a gente já teve problemas como esse, mas sempre tinha um cara dentro que fazia isso. Como é que você vê isso aí? Cara, eu gostei muito, eu gosto do jogador, da fala do Casemiro pós o jogo. Sim. Porque ele foi perguntado exatamente sobre isso, né, o que acontece e tal. Ele falou, cara... são momentos, foi um tempo, 45 minutos, que destrói sonho de criança. Um recado que ele dá ali, o Fabrício Bruno provavelmente vai ficar marcado pelo erro, não é? De novo, a gente não tá fazendo o cara, mas isso acontece, né? Infelizmente acontece, e é o que aconteceu lá. Você foi perfeito agora, porque você voltou no tempo pro primeiro ano que começa a escancarar esses problemas, que é de fato 2010, quando a gente sai ganhando da Holanda e toma uma virada, de novo, com uma falha do goleiro, falha do zagueiro, gol do Sneijder de cabeça, que tem 1,70 m. Aí, beleza, aí a gente vai pra 2014 e tem o apagão do 7-1. O único adversário que eu falo, Alemanha, tetracampeão mundial, que o placar não diz
o que poderia ter acontecido naquele jogo. Foi um placar surreal. Mas é um jogo que você pode perder porque é um adversário que bate de frente com você, tem qualidade. Perfeito. Aí você pula pra 18 e você perdeu da Bélgica. Com todo respeito ao chocolate belga. Mas é a Bélgica. E você lembra por quê? Também. O pênalti que não aconteceu, que não deram, né? No pênalti, o Brasil acabou depois daquele pênalti. O Gabriel Jesus, o Renato Augusto, que aposentou agora, né? Sim. Em pouco tempo perdeu uma chance claríssima. Ele entrou, explorou um lugar que a Bélgica tava dando espaço, conseguiu fazer o gol. Depois do técnico belga, ele travou o espaço que ele tinha, mas ele teve uma outra chance de fazer o gol. E ali, cara, eu acho que já é aquilo. Quando a bola tá fervendo, faltando 5 minutos, o gol escancarado, por mais que é o Courtois, você tem que fazer o gol. Ali eu acho que já pesou um pouco a perna. E aí depois a gente vai pra 22 e, cara, 22 é surreal. É surreal. Então, ou seja, eu até nem sei se eu cortei sua linha de raciocínio, que tava boa pra caramba aqui, mas... Não. No fim das contas, JP, é exatamente, se a gente recupera de 2010 pra cá, desde aquele jogo com a camisa azul, que inclusive era uma camisa azul muito bonita, né, com as bolinhas, assim, né? Ela é linda, aquela camisa. Mas se você lembra daquele jogo... Cara, dali pra frente pra mim... Ah, João, e 2006, na hora que o Roberto Carlos tá lá baixando o negócio? Tá, gente, mas aí não é... É um jogo, eu não considerei aquilo ali um apagão, porque não teve um lance capital, assim. A gente teve uma expulsão em 2010 que virou o caminho lá, e depois teve o gol que deu o apagão. Então isso eu considerei um apagão. 2014, certamente, houve um apagão ali, porque a gente fez um 7-1, não tem como não ser um apagão. Então isso aí, só o resultado já é um apagão. 2018 você foi fantástico aqui na sua análise. E na hora que você lembra que depois do pênalti, o jogo era antes do pênalti. Sim. Antes do pênalti. Antes do lance que foi pênalti, não foi dado. E tinha VAR já, hein? E tinha VAR. E assim, por que não deram? Beleza, mas acabou o jogo, cara. Depois daquele lance, o Brasil, assim, tanto tomou o gol, não sei o quê. Enfim, o que acontece é... Cara, se a gente for nesse mesmo cabeça pra 2026, que é logo ali, Copa do Mundo você ganha com cabeça. Vamos lembrar 2022 de novo? Quem foi campeão em 2022? Argentina. E o que aconteceu no primeiro jogo da Argentina? Derrota, Ana perdeu pra Arábia Saudita de 2-1. E ali o dedo do técnico nas mudanças, na mentalidade. E a Argentina, a gente já falou várias vezes aqui. O jogo seguinte, com o México, se perdesse, estava eliminado. Tava fora. Aí depois foi jogar de novo, já com a Polônia. Isso. Se perdesse, estava eliminado. E foi ganhando jogo a jogo. A Austrália, jogo dificílimo. Contra a Holanda. Holanda abriu 2-0, tomou 2-2 no último minuto. E conseguiu ganhar nos pênaltis. Exato. Passeou contra a Croácia e teve aquele momento que quase perdeu a final pra França, cara. Aquele último lance, né? O time fazendo a defesa. O show que talvez é uma das maiores defesas, né? Acho que pela simbologia, pelo minuto e pela história... Talvez seja mais. Foi, né? De passou a do Banks, né? Eu acho que passou a do Banks, assim. Né? Porque ela foi muito plástica, mas por enquanto. Sim, a do Banks foi mais plástica, né? Mas assim, a dele também foi plástica e foi decisiva, né? Assim, e aí entra, como é que é legal, né? Isso depois a gente pode falar, as histórias contadas, né? Ele conta a história como herói e o vilão ali na frente dele, como é que perde o gol daquele, né? Aí, assim, é muito louco, mas assim, ali é uma característica que a gente poderia discutir muito, porque não é uma perda de gol. O goleiro foi... Olo Muani, né? Exatamente, o Olo Muani, exatamente. Cara, e assim, JB, eu lembro que a gente trocava muita ideia, que você tava lá ainda, teve uma época que você tava aqui, depois você tava lá, mas a gente falava assim, cara, se a Argentina não perder, ela vai dar trabalho pra ser campeã. Você lembra que a gente conversava disso, mano? Eu fui pra fase final, né? Então eu fui pras oitavas. Então quando eu tava aqui ainda. Quando eu cheguei lá, eu fui pro Emirados primeiro pra ir pra o Catar. Eu cheguei de voo, fui pro hotel e desci. No meu hotel tinha um pub embaixo. Tava rolando o jogo Argentina e Austrália. E aí tinha um monte de gente torcendo pelo Messi. Aí chegou eu, brasileiro, torcendo pra Austrália com mais um outro cara lá. Aí quase demos mal ali, mas tudo bem. Quase que demos mal, exatamente isso. Porque pensa, como é que aquele jogo assim, quase saiu pra México, quase saiu pra Polônia, quase saiu pra... Foi isso tudo quase. Agora, por que a gente tá falando da Argentina? Se eles não tivessem tido psicológico, você acha que eles tinham chegado até a final? Não aguentava, né? Cara, eles perderam um jogo contra a Arábia Saudita. Eu lembro que o Olé batia no Scaloni, batia na seleção como um todo. Tipo assim, eles bateram pra caramba na seleção, absurdo. E o Scaloni foi lá e mudou o time completamente pro segundo jogo.
e foi o time que foi até a final ali, que ele foi levando com o McAllister ali, que ele colocou. Isso. Colocou o Julián Álvares pra jogar. Ele mudou o time pra caramba, mudou mais um ou dois jogadores ali também, que eram chave no negócio. Assim, o que a gente precisa hoje? A gente precisa primeiro de jogadores que assumam isso como dentro de campo. Então, eu sei que você gosta muito do Casemiro e eu concordo com você nesse pedaço que... Primeiro que ele fez as 2 partidas ele fez bem, né? Assim, eu vi o primeiro tempo e o negócio. Eu não sei, no segundo tempo ele foi bem também? No segundo tempo o time todo sentiu. Caiu bem. Aí, como eu acho que ele sozinho ali não conseguiu segurar o Rojão. E aí, quando você falou agora há pouco do Bruno Guimarães, que a gente no passado até não entendia muito bem a função dele, só que você vê, né, o salto que ele deu, justamente quem que tá do lado dele, que é o meio-campo. Casemiro, né? Casemiro. Então, é a espinha da seleção, né? Acho que o motor, aquele passe que ele dá pro primeiro gol do Estevam, maravilhoso. Ele rasgou as defesas, tanto da Coreia e do Japão, com assistências assim que você fala, cara. Parece o Rui Chapéu, né? Sim. Não, ele ali, ele fez jogada de 10, né? Ali ele fez jogada de camisa 10. Ele joga de 8? Não tô comparando ele com camisa 10, hein? Pelo amor de Deus, mas ele fez jogada de 10. Não tem. Talvez o mais próximo que ele tem hoje é o Matheus Pereira, né? Assim, no caminho do Cruzeiro. Ele é um cara que... Ele joga de costas, ele recebe a bola, ele gira a bola, é proposital nas enfiadas, assim, de bola. É um cara que tem jogado bem, assim, né? E assim, mas faz falta, né, JP? Faz falta. E aí tem um ponto. Essa semana, logo depois do jogo Brasil e Japão, eu tava assistindo um programa no Sport TV de comentários, né? De jogadores e tal, do desempenho. E aí o Richarlison jogou no Atlético São Paulo. Sim. Ele trouxe uma informação, porque comentaram do Matheus Pereira justamente isso que você tá falando, né? Na forma como ele joga, movimentação e tal. Ele... Na convocação que teve anterior, pediu pra não ser convocado porque ele queria jogar um jogo pelo Cruzeiro. E aí, cara, eu, na minha visão de torcedor, acabou. O cara perdeu a chance ali. Você chega com um treinador italiano, um cara que quer conhecer. Nossa. O cara pede pra ser convocado porque quer jogar pelo Cruzeiro. Claro, da hora, eu acho legal o cara querer jogar pelo clube dele. Mas é as mesmas escolhas que o Rogério Ceni lá atrás fez e nunca foi titular numa Copa do Mundo, porque ele preferia jogar pelo clube. E aí ele acabou fechando a porta pra ele, né? E você lembrou bem, e teve o caso do Romário, né? Que ele pediu pra não ser. 2002. Acho que ele falou que tava machucado, se eu não me engano. Né? Com problema da vista. E aí foi problema da vista, e foi jogar jogo com o Vasco. Isso. Na época, foi jogar jogo com o Vasco, aí você pegou o Filipão. Aí o Filipão falou assim: acabou, esquece. Romário do teto, legal. Brasileiro, um abraço, Filipão, tchau. Você penta. Exato. Pô. E talvez ali ele ganhou a Copa. Porque são decisões como essa. Claro, não tem nem comparação com o Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não tem expressividade como o Romário tinha. Mas, no fim das contas, é assim, cara, ele perdeu a oportunidade. Pra mim, acabou. Eu acho que sinceramente, o Ancelotti já descartou ele. Assim, só se tiver assim, cara, realmente eu preciso de um camisa 10 aqui e o Rodrigo não vai desempenhar esse papel. Eu acho que ali o Matheus Pereira, pra mim, perdeu, assim. E, na verdade, assim, eu acho que pelo motivo que ele colocou, uma coisa é se ele fosse, a esposa tá grávida, porque teve até um jogo antes, assim, do Cruzeiro mesmo, que ele não foi, porque a esposa tava com um filho pra nascer e tudo mais, e aí ele não foi. Esse é um caso que eu acho que até poderia ser uma coisa validada. Agora, pra preferir jogar um jogo do clube, ao invés de ir pra ser testado pelo treinador da seleção, acho que aí, pra mim, na minha opinião, aí acabou, assim, acho que não... Vamos ver como que vai ser, né, porque... Ancelotti, o próprio Neymar pode sofrer com isso, né? Se ele não tiver 100%, não vai pra Copa. Ele agora deixou de fora o João Pedro, porque não estava também, parece que 100%. Só que o João Pedro jogou pelo Chelsea. Então, assim, o Ancelotti tá de olho em algumas coisas, né? Vamos ver. Mas eu também concordo com você. Eu acho que ele fechou a porta ali. Não, total. E você acha que o Brasil tá com um problema psicológico mesmo? Você acha que a seleção tá? Como é que você vê isso aqui? E outra, você acha que o Matheus Pereira devia ter chance ou não? Já fomos para um outro momento aí da seleção brasileira. Conversa com a gente aí que a gente vai se falando. E JP, quando a gente volta aqui também olhando pro todo do jogo, né, contra o Japão, não, desculpa, contra a Coreia. Vamos pensar primeiro na Coreia aqui no 5-0. Você vê que muitas coisas do jogo bonito voltou, né? Lembra aquela propaganda Joga Bonito e tudo mais? E aquilo ali reviveu e reacendeu na gente muita coisa, cara. Porque você, cara, vê um jogo da seleção e ela jogando daquele jeito, você fala, cara, agora vai.
A gente até brincou, né? Você já tô iludido de novo. Um jogo já muda a gente. Um jogo, assim, é disso aqui que a gente precisa. Mas, cara, teve um gol lá que foi sensacional, né, JP? Que foi o do Rodrigo, né? Sim. Nossa, foi maravilhoso. Cara, isso também tem um significado, você não acha também? Com certeza. Justamente, eu acho que, assim, a jogada como um todo foi muito legal. E a forma como ele se posiciona, quando o Vini abre lá na esquerda, ele faz aquela de ir e voltar. E aí, quando o Vini joga pro meio, o cara só oferece a bola pro Rodrigo, ele já tá. Ele é tipo um mágico, ele já embaralhou a defesa e os caras, na hora que, como é que o cara brotou do nada? Ele apareceu. Onde ele apareceu? Então é isso, é o Joga Bonito, é a seleção brasileira, é o DNA vencedor que a gente tem. Do craque, do jogador de rua, daquele driblador. Então, assim, é muito legal porque a gente teve lances assim nesse jogo. A gente tá falando aqui de um gol, porque foi um golaço, foi uma finalização aí que a gente resultou no gol, mas a gente teve outras jogadas que maravilhosas. Que foi muito disso, né? Assim, aquele lance do gol do Vini, o último gol, que ele sai lá de trás também no contra-ataque, que ele corre a defesa, ele bate ali. Então, assim, cara, o Brasil, ele teve muito repertório perante a Coreia, num campo extremamente difícil, uma chuva torrencial o jogo inteiro. Eu não sei se você lembra, sim, tava desabando o mundo, e mesmo assim tá ruim pro Brasil, tá ruim pra Coreia, mas o Brasil sobressaiu, né? Então... exatamente, cara, o Brasil sobressaiu dentro de uma adversidade também. Mas a Coreia é fraca, pessoal. Beleza, cara. A Coreia é mais fraca, talvez, do que a Bolívia. A Coreia é mais fraca, talvez, do que, sei lá, Paraguai, talvez, não sei. Acho que é nivelado. Então, ou seja... A Coreia ganhou de 2-0 do Paraguai. Então, exato, nessa data foi bem lembrado. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, beleza, era a Coreia, mas beleza, também não é muito parâmetro por tudo que a gente tá vivendo e sofrendo todo esse período. Agora, quando a gente olha, depois de tudo que a gente viveu ali naquele 5-0, naquele contexto todo, eu sei que é momento de teste, e tá tudo bem testar. Mas de verdade, quando você muda muito a espinha dorsal toda do time, você corre um sério risco. Sim. Foi um risco que o Ancelotti fez e ele tá pagando por ele. De novo, cara, tem problema perder? Sim, perder nunca é bom. Mas não vai ser isso que vai mudar a história do Brasil ser campeão mundial hexa ou não. Sim. Na minha opinião, não é isso. Agora, de fato, você acha que a estratégia de ter mudado tanto o time foi inteligente? Dá seu ponto aí, depois eu... Assim, a gente tem que pensar também em duas vertentes aqui, né? A gente teve alguns jogos que o Brasil fez pelas eliminatórias logo que o Ancelotti chegou e que a gente foi bem. A gente teve a vitória com o Paraguai 1-0, o empate com o Equador 0-0, aí a gente veio e jogou com o Chile 3-0 e saiu e perdeu da Bolívia de 1-0. Tomamos um gol nesses 4 jogos iniciais do Ancelotti. Beleza. E aí agora a gente vem para essa data FIFA numa questão tipo, beleza, acabou aí a primeira parte da Copa do Mundo, né? Porque eliminatórias é Copa, agora a gente precisa afinar a lista. E cara, se a gente olha o contexto, o que estava mais consolidado quando eu relembrei aqui alguns jogos e falei dos placares? A nossa defesa sólida. Em 4 jogos, tomamos um gol. Uma situação adversa, né? Que foi lá na bola alta, que a gente já discorreu aqui, inclusive. E aí, quando a gente vai e joga com a Coreia do Sul, que a gente ganha de 5-0, a gente tem ali uma zaga apresentada, que é a zaga, não a zaga provavelmente titular da Copa, mas é uma zaga perto dos caras que vão compor o elenco da Copa, inclusive os laterais. Sim. Quando a gente muda pro segundo jogo, a gente vai ter uma defesa com um goleiro que nunca tinha jogado com a seleção, Hugo Souza, um lateral estreante, PH, lateral direito. O lateral esquerdo era o Caio Henrique do Mônaco, que também, querendo ou não, veio algumas vezes, nunca apareceu. E a dupla de defesa, que foi a zaga, né? Que foram os 2 caras que também pouco tiveram oportunidade, que foi o Fabrício Bruno, que a gente já até citou aqui, e o Beraldo. Então, assim, o que era, de fato, o alicerce do time do Ancelotti, que era a defesa, ali com o Bruno e o Casemiro fazendo ali a primeira linha, a gente mudou tudo no outro jogo. Então, automaticamente, cara, jogadores novos, o peso de estar defendendo a camisa da seleção alterou. Então, foi um teste que eu vejo que foi válido pra gente olhar e ver se esses caras realmente vão poder estar lá no grupo de 26 pra Copa do Mundo.
mas o resultado ele ficou muito abaixo do que a gente imaginaria. A gente poderia tirar uma conclusão que os caras talvez não serviriam, mesmo a gente ganhando, mas a gente tira num resultado, volto a dizer, que nunca tinha acontecido em 111 anos de seleção brasileira. A gente nunca tinha aberto 2 gols e tomado uma virada. A gente tá falando de uma marca centenária, cara. Isso pra mim é uma marca que é uma marca que não se apaga. Eu vou dar a minha opinião nisso aí, concordo, assim, o seu ponto de vista é muito interessante, mas eu vou dar o meu nesse sentido um pouquinho diferente, mas conectado. O diferente tá legal. O diferente é legal, né? Eu acho que quando você vai testar alguma coisa, você testa aonde o negócio já tem uma estrutura pra fazer. Por quê? Porque, cara, você mudar o time que tá sem ainda característica nenhuma, começou num jogo contra a Coreia, primeira vez, apresentou, pô, essa é a cara que pode ser. Aí você vem pra um segundo jogo, que vai ser esse time, você fala assim, agora nós vamos arrebentar. Aí você muda o time inteiro, né? Tipo, sei lá, mudou 8 pessoas. Não é mais. Muda 8 do time. Que você tinha acabado de fazer um primeiro jogo. Tipo assim, vamos ser realistas. A gente teve resultados bons com o Ancelotti, classificou, beleza. Mas foi o primeiro jogo empolgante do Ancelotti, concorda? Concordo. Você fala assim, caramba, vamos pra cima e continuar. Você vai, muda 8 peças. Relembrando 2022, o que a gente teve quando mudou o time inteiro? Que também não tinha uma característica. Nós perdemos a primeira vez pra um time africano. Camarões. Perdemos a primeira vez. Foi a primeira vez, não foi? Primeira vez que perdeu pro time africano em Copa. Você olha pra aquilo, é meio que um reflexo aqui hoje. Por quê? Aquele time do Tite, ele tava jogando, a gente tava falando assim, a gente falava antes da Copa, cara, esse time tem chance de ser campeão tranquilamente, mas o esquema de jogo do Tite, ele tinha uma estrutura. Quando ele muda o time inteiro, não adianta, por mais que você fale que treina, não sei o que, treino é treino, jogo é jogo. E aí quando você pega o momento que a gente tá agora, e você faz a análise, onde você muda os jogadores, sem ainda ter o Casemiro voltando para a seleção brasileira, sei lá, a recente. Aí você mantém a estrutura, aí você troca a zaga inteira. Você tira os 2 jogadores que estavam bem pra caramba no jogo lá, que o Rodrigo, que tava destruindo o Estevão também, né? Que também foi titular e jogou bem. Sinceramente, eu acho que é um momento de testar, é isso, mas tomara que ele tenha entendido que isso não é uma coisa que se faz pra uma seleção. Acho que não é assim que a gente vai testar. Eu não quero chegar na Copa, nos próximos amistosos e tomar 3-0 da França, cara. Adianta, porque eu tô testando. Cara, desculpa, bicho. Assim, você, no fim das contas, a gente tem que ter a razão. É o seguinte, cara, a gente precisa chegar embalado, a gente precisa chegar confiante. Jogador, psicológico é ruim. Já tá ruim, nosso psicológico dos jogadores, certo? A gente tá chegando a essa conclusão. Aí você ainda toma, aí você vai fazer o jogo lá. Quem é o jogo mesmo? Desculpa, a França? Não é a França, ainda não tá decidido. Agora eu sei, tem 2 agora, mas o do ano que vem. Senegal e Tunísia, o ano que vem, provavelmente França, Holanda ou Croácia. Entre esses 3, então, deve sair 2 jogos. Exato. Então pensa assim, ó, a França. Aí França e Holanda. Vamos pegar que vai ser França e Holanda, por exemplo. Aí você vai e faz um jogo de empate e um de derrota. Na boca da Copa, né? Mas por quê? Porque você tá testando o jogador. Cara, desculpa. Assim, eu acho que você testar 2 jogadores, você pega assim, vamos supor, cara, quer testar o Fabrício Bruno. Você tira o Fabrício Bruno e mantém o outro, mantém o goleiro. Não, você quer testar o Hugo Souza. Então, beleza, mantém a zaga e deixa lá o cara. Até pra ser correto com o cara. Exato. Você tá jogando com a você tá jogando descalibrada. Exato. Você pega lá e joga. Não, é porque é o Japão, eu tô fazendo teste. Cara, pior é perder pro Japão. Então, assim, eu acho que 2022 já tinha dado essa característica pra gente que não vale a pena você mudar o time inteiro e fazer uma mudança tão drástica, porque 2022 foi uma mudança drástica no time. Foi. Inclusive colocou até o Everton pra jogar, né? E assim, é um negócio que não dá pra você... Primeiro que você não tira nenhuma característica. O que a gente tira de característica daquele jogo que a gente perdeu pra Camarões? Não tem, O que você tira dessa do Japão? A única coisa é, não pode se mudar o time todo. Só a única coisa. E assim, aquilo que a gente falou já no comecinho aqui, né? Aconteceu de novo com um cara que chegou agora, que é o Ancelotti, e aí ele vai entender, e isso eu acho que ele vai usar a favor da seleção. Porque ele poderia pegar a história e ter visto isso. O Brasil perdeu há 15 anos atrás da Holanda, sim, beleza. Depois perdeu da Bélgica, sim. Perdeu da Croácia, sim. Aí perdeu de Camarões porque mudou o time. São histórias que ele teria. Agora aconteceu com ele. É diferente, né? Opa. Que aí ele vai falar, pô, galera... Não dá. Com certeza, cara, eu tenho certeza. Conhecendo ele,
do dia que foi o jogo até hoje, ele deve já estar com algumas estratégias aí, já na prancheta, para poder a gente não passar por isso. Provavelmente, isso que você tá falando de testes, eu acho que agora, daqui pra frente, vai ser um pouco diferente. Não, tomara, JP. E igual eu te falei, você tá super certo, cara. Mas a minha cabeça é, se a gente já tivesse um esquema funcionando e mais forte, Entendi. cara, você troca o negócio ali, beleza. Eu quero trocar toda a zaga, mas beleza, o seu meio de campo já tá estruturado, ele vai dar um suporte pra essa zaga nova. Você quer trocar todo o meio de campo, beleza. A zaga e o ataque vão fazer um negócio mais condensado. Agora, você não tinha nada ainda no time. Sim. Então, o time, na minha cabeça, o time ele sai de lá com uma sensação assim, e agora? Qual que é o jogo que a gente tem que fazer? Então, na minha cabeça é isso, e eu acho que a pergunta era essa, se até que ponto vale testar nesse momento? Responde pra gente aí também, até que ponto é válido testar nesse momento? Tem que testar, então vou repetir, pra mim tem que testar, não dá pra saber, a seleção não tá pronta ainda pra Copa do Mundo. Agora, vamos saber como testar, é assim que a gente espera, e a gente tava falando duas coisas aqui, acho que tem 2 temas importantes pra gente falar, os próximos jogos da seleção. E eu acho que vale, JP, por mais que a gente já tenha falado um pouquinho do Neymar, né, cara? Eu acho que a gente falar dessas duas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa, falar dos próximos 2 jogos aqui da seleção brasileira. O que você tá esperando aí? Brasil e Senegal, só recapitulando, novembro. Brasil e Senegal, lá no estádio em Londres, no Emirates Stadium. E Brasil e Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, na França. Isso. E aí, em março, França e Holanda na pauta pra fazer. Parece que um dos dois já estão confirmados, se eu não me engano. Parece que é o que tá mais adiantado. A Holanda e a Croácia estão ali meio que empatados em prioridade, né? Acho que tudo vai ser definido em novembro. Seria um baita quando jogos. Já tiver fechado aí os classificados diretos da Europa. Cara, um amistoso Brasil e França. Nossa, é um indicador e tanto, né, pra gente. Mas o que você achou disso aí, pra falar desses dois? É importante, eu acho que, assim, a gente vai jogar com 2 seleções fortes dentro do continente africano, né? São Senegal, que já vem de várias Copas aí participando, tem um futebol com alguns jogadores de nome, e é a escola africana, né? Você falou muito bem agora há pouco, relembrando de uma derrota que a gente teve para Camarões em Copa do Mundo. Aí a gente perdeu pro mesmo Senegal, né? Naquele jogo que teve 4-1 lá. Portugal, né? No José Avelalde, né? O campo do Sporting. E agora a gente vai ter de novo aí a oportunidade de jogar com eles. E a Tunísia, cara, ela é um país ali do norte da África que vem evoluindo também no futebol, né? Então tem o Egito, Marrocos ali, e a Tunísia tá ali no meio também. E, cara, por esse jogo ser na França, a Tunísia tem uma colônia muito grande dentro da França. Assim, a gente vai pegar um estádio basicamente 80-20, 70-30. Então, assim, vai ser um desafio grande para a seleção. Não serão jogos fáceis, mas será legal pra gente ver o Brasil jogando contra a escola africana, né? Eu também acho, e eu acho que assim, primeiro que a gente tomou um susto grande aí do 4-1 com o Senegal, né? E aí até o Gabriel aqui, o Biel tava lá junto com o Rafa. O pé frio. Pô, fala aí, Biel, um abraço. Cara, mas assim, nesse ponto, 4-1 já indica que pra gente perdemos Camarões e tem Senegal, e normalmente sempre tem uma seleção africana no caminho da Copa, né? A gente tá falando de 9 seleções africanas na próxima Copa. Exato. Né? Então são 12 grupos, a chance de cair um africano no grupo do Brasil é gigante. É gigante. E aí você pensa nisso. E aí, o que você acha, novembro, com Neymar ou sem Neymar, você acha que vai ser? Cara, assim, o Neymar é aquela velha polêmica, né? Será que ele tá afim? Será que ele não tá afim? Será que ele vai se entregar ainda pela seleção? E aí a gente até, nos grupos que a gente tá de Copa e conversa com muitos jogadores, uma das pessoas lá conhece muita gente ali do Santos e tal, e teve uma conversa com uma pessoa dentro do Santos para entender justamente qual que é o cenário do Neymar, né? E aí é uma informação que a gente teve ali que, assim, o Neymar se dedica demais nos treinos. Tanto é que as 2 últimas lesões que ele teve foi justamente em treino, não foi em jogo. Agora ele tá lesionado novamente, volta só, parece que na rodada aí, antes da data FIFA, então provavelmente não vai ser chamado. Não.
E automaticamente toda essa vontade que vem junto com esses problemas físicos que ele vem apresentando, o jogador acaba tendo alguns comportamentos que acaba também interferindo talvez na imagem dele, né? Porque, ao que se parece, existem discussões ali com alguns jogadores, teve aquele problema com o torcedor, né? Que ele discutiu com o torcedor na Vila. Essa dos jogadores eu não lembro de ter visto nada na imprensa, né? Na mídia, mas... então eu não sei até que ponto que essas coisas podem influenciar ele e ele não aparecer de novo numa lista, que é o mais provável, só teria mais uma lista para ele poder apresentar alguma coisa, né? Então, assim, é meio complicado. Quando você vê o jogo Brasil e Coreia, o Neymar não fez falta, porque o Brasil jogou muito. E a gente falou aqui de opções com o Vinícius, com o Rodrigo, lembrando que o Rafinha não foi convocado, então ele não participou, e a gente teve um jogo muito bonito. O Brasil e Japão, do jeito que foi o segundo tempo, cara, deveria ter o Neymar ali para tentar organizar, para justamente junto com o Casemiro ser a liderança. Então, assim, a gente tem... a gente como torcedor e fã do jogador, a gente fica sempre naquela sinuca, né? Será que ele tá afim? Será que ele vai? Eu acho que, assim, se ele tiver 100%, ele vai. Mas ele sabe também que se ele não tiver 100% fisicamente, o italiano não vai chamar ele. Não vai. E eu vou pegar aqui o gancho do Neto falando uma coisa que, assim, acho que eu sempre falei isso também, você também, assim, aqui, de que eu acho que o Neymar, ele na cabeça dele, ele fala assim, cara, eu preciso de 6 meses para preparar pra Copa. Acho que na cabeça dele ele ainda não se vê como... Ele ainda se vê como o menino Ney, só pode ser. Mas o Neto falou uma coisa que, assim, cara, a medicina tá muito avançada. Talvez se ele parar agora, parar de não beber, não sei o quê, talvez ele esteja preparado para a Copa. Se ele vai estar bem, se ele não vai estar sem machucar, se ele vai estar bem psicologicamente, eu não sei. Mas tempo é uma coisa que eu não tinha parado para pensar, assim, porque eu falava assim, cara, 6 meses nunca vai dar para jogar em alto nível por conta de, mesmo sendo o Neymar, no momento que ele tá. Mas o próprio Neto falou disso e eu falei assim, cara, não tô falando assim, tô comentando porque o Neto colocou uma coisa, ele já foi jogador de futebol, ele tem acesso às pessoas lá e ele falou, pô, tem um tratamento que dá pra você fazer pra ficar. Então, ou seja, que dá tempo, agora eu já nem acho que não dá tempo mais. Tipo assim, na minha cabeça pô, se ele quiser vai dar. Agora a pergunta se ele quer, aí é que são outros 500. Mas eu acho, pensando no jogo 5-0, se o Neymar tivesse ali, ele atrapalharia? Não dá pra saber, né? Não tem como saber. Mas na minha cabeça eu concordo com você plenamente. Não fez falta nenhuma e talvez o Brasil não teria feito 5-0. Poderia ter feito 6, poderia ter 2, poderia ter perdido. Enfim, tudo é si, né? Tudo é hipotético. Mas hoje, olhando para aquele esquema lá, o Neymar realmente, e é por isso que eu acho que ele deveria ter mantido pro Japão o esquema, pra gente validar se, cara, acabou a dependência do Neymar. E isso poderia até virar uma chave no Neymar. Falou assim, opa, a seleção começou a jogar sem mim. Então agora eu tenho que correr atrás. Quando ele vê o jogo do Japão, ele fala assim, esse time ainda precisa de mim. Então, talvez é um motivador que seria diferente. Por isso que mais ainda eu falo, o segundo jogo deveria ter sido diferente, mas de novo o Si não joga, o Stoll olhar pra trás é muito fácil e assim vai. Fala pra gente aí, novamente, não tem como. Vocês estão falando do Neymar de novo. Gente, desculpa, cara, Neymar, o Vanderlei Luxemburgo falou semana passada uma coisa. O Vanderlei Luxemburgo é um dos maiores ganhadores do Brasil aí, de técnicos brasileiros. Que o Neymar, 50%, ele ainda é essencial pra seleção brasileira. Eu já falei aqui que eu concordo plenamente se ele quiser. Se ele não quiser, que fique em casa e assista televisão igual a gente vai assistir. Sim. Fala pra gente aí o que você acha também do Neymar. João, e só pra finalizar então o assunto Neymar, até pros amigos aí poderem dar opinião, cara, se você for pensar nessa fala do Luxemburgo e na questão de longevidade, o Neymar, ele despontou pra seleção em 2010, né? Depois da Copa ele começou a ser convocado. E a gente tá em 2025. Então, estamos falando de 15 anos que o Neymar é disparado o maior jogador dessa safra, desses 15 anos aí de seleção. Se a gente olhar o Pelé, que foi o rei, ele foi de 57 a 70 na seleção. Então foi 13 anos. Então o Neymar já tem mais tempo. Do que o Pelé. Tô comparando, óbvio. Não, mas se a gente for falar, por exemplo, de Ronaldo, que a gente sabe que a janela é mais curta ainda. O Ronaldo jogou de 94 a 2006, 12 anos. Só que a gente sabe que ele teve pelo menos uns 4 anos no meio que ele não jogou.
Ah, mas agora o Neymar também tá há uns 3 anos sem jogar, né? Porque foi em 2023 que ele se machucou lá no Uruguai em outubro. Mas, cara, eu acho que são situações diferentes, né? Então, é assim, o Neymar tem uma carreira longeva na seleção. Total. E números que falam por si só, né, JP? Se a gente for olhar número e número, aí não tem nem o que dizer. Aí o Neymar é mais ainda incomparado. E aí quando você fala assim, beleza, a base vem forte. Pra substituir. Pra trocar o negócio. Pela risada. É uma risada, é uma fala meio assim, claro que eu tô sendo... Muito vampeta, né? Quando ele fala, pô, foi difícil ganhar uma Copa com Ronaldo, Gaúcho, Kaká, tudo bola de ouro. Aí, de repente, agora ninguém mais é bola de ouro. E só tá vindo uns caras que a gente não confia tanto. Nossa. E quando você olha pra seleção sub-20 e vê o fiasco que o Brasil foi, porque foi um fiasco. E aí você vê que como é que era ruim o comando da seleção da Confederação Brasileira de Futebol, né? Da CBF. Cara, o Ramon, ele conseguiu não classificar a gente pra Copa, pra Olimpíadas, não ser desclassificado historicamente sub-20, perder pra Senegal, perder pra não sei o quê, e teve mais uma ainda coisa no meio do caminho. Antes das Olimpíadas, ele foi eliminado do Mundial Sub-23. Ah, é? Sub-23 pra Israel, é verdade. E não, Mundial Sub-20 em 23, né? Isso, Sub-20 é verdade. Sub-20 em 23. É assim... Ou seja, 2 vezes e mais as Olimpíadas, cara. Aí você fala, gente, o que esse cara tá fazendo ali ainda? Ah, João, mas você não é um cara que pensa na longevidade técnica? Gente, pensa, mas seleção é diferente de um negócio que você pega um clube. Clube, eu sempre falo, cara, pô, você tem que dar tempo pro cara no clube. Isso aí tem jeito, mas o Brasil não é assim, a gente é muito passional e tudo mais. Não tem como a gente adaptar, a gente tem que ser realista. Mas beleza. Mas você vê os técnicos lá fora, quantos anos o cara fica sem ganhar nada, ele vai lá e ganha. Liverpool é um exemplo clássico. Na história, a gente tem... O Liverpool é um time de mais de 130 anos. Ele tem menos técnicos do que, tipo, qualquer clube carioca nesse século agora. É bizarro. É bizarro, cara. Você fala assim, cara... Não, eu tô sendo legal. Paulista também. Eu acho que se juntar tudo, eu acho que não dá nem pra comparar. E assim, cara, desculpa, assim, a gente teve fiasco aí de derrotas incríveis, mais o negócio de não classificar. Pessoal, quando você olha disso pra frente, é aí que mora o medo, né? Você fala assim, pô, quem que vai substituir? Quem que vai vir agora? Eu não tô nem falando do meu clube ou do seu clube, não tô falando da seleção brasileira de futebol. Com certeza. Porque se a base tá desse jeito aqui, gente... Cara, João, você acha que não tem jogador? Bom, pode até ter, mas a convocação, eu realmente não sou um olheiro de futebol pra conseguir saber. Eu entendo que na seleção brasileira estão os melhores. Beleza, ali eu sei que não tinha, que tinha uns jogadores que não foram, né? Que já estavam jogando por outras camadas da seleção brasileira. Assim como a Espanha também, né? A Espanha, o Yamal teria que estar na seleção lá. O Pedri, o Gavi, todos os jogadores. Todas essas seleções. O Dani Olmo. Argentina, o Mostiel, assim vai. Cara, o Julián Álvares também. Ou seja, então, a mesma coisa do Brasil tem esses outros caras. Mas e aí? E a leva disso? O que pega no Brasil, por exemplo, e aí não é a desculpa, mas é a realidade, é exatamente esse ponto que você tá trazendo. O jogador, ele nem é esses carimbados, igual você tá falando, o Yamal, o Estevão, Hendrick, que são jogadores de grande nome, né? Falando de jogadores medianos aqui, de clubes do Brasil, por não ser data FIFA, os caras dificultam a liberação, cara. Então, assim, existe um certo egoísmo também. É muito egoísmo, cara. Os clubes. E não valorizar o seu atleta. Pô, cara, coloca o cara pra jogar na seleção, dá visibilidade pra ele, tem ali olheiros do mundo inteiro. É o seu produto. Mas eu tô jogando aqui a Libertadores, eu tô jogando a Copa do Brasil. Pô, mas tem um elenco, né? E aí isso acaba prejudicando. Então você acaba prejudicando, porque o Brasil há anos não consegue chegar numa decisão, por exemplo, de Mundial Sub-20. Mundial Sub-17 a gente ganhou aquele último em 2019. Então assim, são coisas que vão ficando para trás. E a gente vê a Argentina, que foi campeã mundial em 2022, indo para uma final aqui em 2025 do Mundial Sub-20 e que pode extrair alguns jogadores para brigar aí por um título em 2030. Por exemplo, esses jogadores de agora, 2034, e a gente não vê isso dos caras que estão surgindo no Brasil, com exceção desses que já estão na principal. E JP, assim, ó, acho que a gente já conversou disso algumas vezes também.
eu não sou o cara fã que o time na base tem que ser campeão de tudo. Não tô nem falando que o Brasil tinha que ser campeão sub-20, campeão de sub-17. Sim. Tô zero preocupado com isso, de verdade. Se for campeão, maravilha. Eu tô preocupado cara, o esquema tático tá vindo bem. Os caras, a gente tá conseguindo trazer mais 9. Não, 9 não é uma coisa que a gente... tá bom, não quer não? Então tá bom, beleza. Não tem 9, mas tem um falso 9? Não tem. Pô, então tem um problema. E camisa 10? Não, camisa 10 também não tem. E lateral? Também não tem. Pô, aí você fala, ué, o que nós estamos fazendo? Nós estamos botando uma amontoada de gente e colocando lá. Na minha cabeça, cara, se o time fosse desclassificado, igual ele foi, mas a gente falasse, pô, meu time jogou bem, é porque os outros jogaram melhores, cara, faz parte do jogo. Agora, se você olha pro time sub-20 do Brasil, é só sorte pra dar lá na frente. É isso mesmo. Você olha pros jogadores do time brasileiro, assim, você fala assim, cara, os caras não conseguiam trocar um passe, bicho. Beleza, o técnico, cara, você vai crucificar, você tá crucificando os caras? Claro que não, gente, eu tô falando assim, hoje não tinha estilo de jogo, a gente não tinha um técnico, a gente não tem um padrão. De novo, eu sou o cara que fala sempre, cara, base pra mim tem que ter padrão. Cara, quando eu jogava bola na base... É escola. É escola. Como o padrão do seu time, da sua seleção... Qual que é o escopo do Brasil? Futebol arte, né? Exato. Tem que ser assim desde o Exato. Você tem que fazer assim, cara, o time não pode ser assim, nossa, o meu time não tomou nenhum gol. Ufa, jogou um futebol horrível. Lembra a Grécia lá na época? Gaúchos, né? O futebol gaúcho. Desculpa, gente, não é isso que eu tô falando. Cara, cadê os nossos Ronaldinho Gaúcho? Cadê os... De novo, não, desculpa, não vou nem usar essa frase. Mas cadê as pessoas que são diferenciadas? A gente não tá privilegiando isso mais. E aí eu acho que é onde entra muitas coisas que não fazem sentido. É uma reflexão e que a gente pode continuar no próximo programa um pouco mais para falar um pouco disso, porque eu ainda acho que cabe muito. E aí, só para finalizar então esse assunto base, Fiasco 20, eu queria parabenizar aqui a seleção da Argentina por estar na final do Mundial aí contra o Marrocos. Eles são merecedores do meu aplauso. Sabe por quê? A Argentina, se a gente olhar, por exemplo... falando do futebol campo, sub-17, sub-20 e o principal, Jogos Olímpicos, futsal e beach soccer, a Argentina é o segundo país com mais finais em toda a história. Então eles merecem o nosso parabéns. Porque o primeiro somos nós. Por isso que eles merecem. E sabe quantas finais a Argentina tá completando agora? Vai pra sua 21ª final. Sabe quantas finais o Brasil tem? Não, isso é ótimo, não. 42. Gente, é isso que eu falo. Pessoal, olha isso, cara. Bum! Tem que explodir a cabeça, assim como falam as nossas filhas. Fazem a gente tá sendo irônico aqui. Tá sendo irônico. Cara, um absurdo essa seleção brasileira. É isso que eu falo. E olha só, que eles estão tentando, assim, a gente tá conseguindo tentar acabar com as coisas não. Assim, esse número é assustador, JP. Parabéns a gente, eu vou até pegar a calma. Parabéns a gente. A terceira é a Espanha, que tem 18. Ou seja, tem um abismo entre a seleção brasileira. Gente, a seleção brasileira é um negócio surreal e é por isso que a gente é apaixonado por ela. Nós somos alucinados com a seleção brasileira e é assim que a gente espera que todo o nosso público seja, todo brasileiro seja. Porque torcer pela seleção, gente, é maravilhoso demais. E JP, pra gente, tudo que é bom dura pouco. A gente tá caminhando pro final aqui, o episódio até foi mais longo, mas temos que falar da seleção feminina, né, JP? Acho que é importante demais falar um pouco aí das agendas confirmadas, dia 25/10 contra a Inglaterra, em Manchester, 13h30. Vamos tentar ver aí, pessoal, um sábado, dá pra todo mundo parar, assistir um pouquinho. 28/10, terça-feira, aí às 13h15, Brasil e Itália, em Parma. E aí tem um amistoso, possivelmente contra Portugal aí, também disso. Final do ano, né? Isso, lá em dezembro. Cara, muito legal, né? São jogos com seleções de renome, né? A gente pega a Inglaterra, que é a atual campeã da Euro. Então, assim, é uma seleção forte. A seleção da Itália já não é tão forte, mas também é uma grande seleção. Então, assim, são 2 testes, visando, obviamente, 2027, que tá na aí porta também, né? Faltando 1 ano e 8 meses, então tá muito perto. Essa semana, inclusive, tá rolando aí um congresso no Rio de Janeiro. Gianni Infantino fez a abertura virtualmente, né? Dando boas-vindas aí às pessoas que vão participar. Então não tenho dúvida que o Brasil vai fazer aí uma excelente Copa do Mundo e esses amistosos tá mostrando o caminho que a gente quer seguir. Grandes adversários, né? Então, muito bom. Perfeito. É isso, vamos pra cima, Brasil. Vamos buscar esse título em 2027 que vai vir pra casa.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado aqui por mais um episódio. JP, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, vamos para os encerramentos. É isso, cara. Feliz, animado com a seleção. Acho que eu acabo conversando muito com o pessoal que manda mensagem ali no YouTube, no TikTok, pra gente poder debater. Pessoas que realmente seguem a página por uma questão não de amizade. Pessoas que acabam recebendo ali o nosso conteúdo e se identificam com a seleção. Então um abraço a essas pessoas também que interagem com a gente, que gostam e que a gente vê que é genuíno esse amor pela seleção, né? Então a gente tá aqui pra isso. JP. É isso, é pra isso que esse canal aqui existe, pessoal, pra gente conectar o amor pela seleção brasileira. Muito obrigado pelo prestígio, por falar com a gente, por comunicar com a gente e continua, não esquece, segue a gente nas redes sociais lá, a gente tá em todos os lugares, inclusive no Spotify, tá bem legal escutar pelo Spotify também quando precisa, e aí a gente quer que vocês tragam feedbacks pra gente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, vamos juntos!